Depois de 5 anos, a Justiça arquiva o caso do promotor de vendas que foi baleado na cabeça por um policial militar. Eu fiquei apavorado quando eu vi essa história, mais um caso daqui que revolta todo mundo. O Balanço Geral acompanhou a história do Marcelo, de 38 anos. O Marcelo foi confundido. O policial militar achou que ele fosse um bandido, ele estava indo para o ponto de ônibus para trabalhar. E está em Paulista, Zona Leste, aqui de São Paulo. E aí o Marcelo até hoje convive com uma bala alojada na cabeça. Mas sabe qual que é o problema? Ele acaba de receber uma carta do Ministério Público, só que ele foi avisado que o caso seria arquivado com um problema muito grande. Essa notificação foi dada com 1 mês de atraso. E isso, óbvio, que favorece o policial militar. Por que essa notificação chegou atrasada para ele? A nossa equipe de reportagem foi conversar com o Marcelo. Vamos ver. Sozinho. É assim que esse homem se sente há 5 anos, mesmo rodeado da família e amigos. Eu não vivo mais a minha rotina, não posso brincar mais com meus filhos, tenho limitação. Então isso machuca muito a alma da pessoa, né? Marcelo tem 38 anos. É sobrevivente de um tiro em 2020, enquanto ia para o trabalho. Ele foi baleado na cabeça ao ser confundido com um dos criminosos que eram perseguidos por policiais militares. O Balanço Geral acompanhou toda a saga da família. Foi bem nesse ponto que o Marcelo foi baleado e caiu. Ele estava indo trabalhar às 4h40 da manhã. Um trajeto que ele fazia todos os dias nessa rua do Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo, mas que agora evita passar, para não ter que lembrar do pior momento da vida dele. Faz quanto tempo, Marcelo, que você não passa por essa rua? Desde quando aconteceu, nunca mais passei por aqui. Aqui traz sensação de morte, de dor, luto, onde meus filhos iam ficar sem o pai dele, por um erro de quem era para te dar um apoio, te dar suporte, é aquele que tentou tirar a minha vida. Marcelo ficou 11 dias internado em estado grave. Enquanto isso, a família conseguiu reunir provas que comprovaram a inocência dele. A justiça será feita, porque nesse dia, 29 de abril de 2020, ele levantou de casa e saiu para trabalhar. Ele não foi roubar, como foi o que falaram. A bala está alojada na cabeça de Marcelo até hoje e limita os movimentos do promotor de vendas. Os laudos apontam que ele perdeu 50% dos movimentos do lado esquerdo do corpo e está com perda parcial de memória. Eu não durmo sem remédio agora, sou dependente do clonazepam. Para estar dormindo, sem ele eu não consigo dormir, meu ânimo fica alterado. Por causa das sequelas, Marcelo tem dificuldade para caminhar, já que não tem a mobilidade de antes. Em casa, ele conta com a ajuda da esposa para fazer atividades básicas do dia a dia. Vamos supor, ele vai pegar uma panela cheia de água. Às vezes ele não consegue mais, porque ele perdeu 50% de um lado da força. Então eu auxilio ele, né, ajudo. Marcelo conseguiu voltar ao trabalho, mas não na função que exercia antes de ser baleado. As limitações não permitem que ele faça força ou pegue peso. Agora segue fazendo atividades ligadas à organização da equipe. Eu faço serviço limitado, mas tenho algumas perseguições, né? Porque nem todos aceitam o que acontece. Mas, porém, estamos lá, estamos lutando. Nesses 5 anos, Marcelo prestou depoimento e contou como tudo aconteceu no Departamento de Proteção à Pessoa e na Corregedoria da Polícia Militar. Também participou da reconstituição do crime. Enquanto Marcelo luta por justiça, o caso teve uma reviravolta, mas não para reparar o que o promotor de vendas sofreu. Na semana passada, ele recebeu uma carta do Ministério Público informando que o caso seria arquivado definitivamente. Marcelo, então, teria 30 dias para recorrer dessa decisão a partir do primeiro dia útil depois da emissão dessa notificação. Só que repare na data do aviso do arquivamento do processo. 22 de julho deste ano. Já a data de recebimento do documento, 22 de agosto. Justamente no 30º dia do prazo para recorrer da decisão do MP. A notificação diz que o Ministério Público não encontrou elementos suficientes para oferecer denúncia. Marcelo consultou o processo no site do Tribunal de Justiça de São Paulo e encontrou o caso como arquivado definitivamente desde 30 de julho. Eu pedi para marcar uma visita com o promotor que arquivou. Eu estou aguardando eles responder. O Ministério Público de São Paulo informou agora há pouco que o prazo para recorrer conta a partir da data do recebimento da comunicação de arquivamento,
ou seja, 30 dias depois do recebimento. A família pode sim pleitear uma revisão dessa decisão de primeira instância junto a um procurador de segunda instância, ou seja, estão no prazo de rever essa decisão da primeira instância. Outra indignação de Marcelo é sobre a maneira como o caso foi registrado, por homicídio privilegiado, que é quando o juiz entende que houve algum motivo especial para o cometimento do crime, beneficiando o réu. O sentimento de Marcelo é de que o policial recebeu privilégio e ele, que é a vítima, não teve direito a nada até agora. Os laudos apontam que eu tive preso, que eu recebi voz de prisão, que eu tomei o tiro, só que porém o juiz entendeu que um policial fez isso por ajudar. Apesar do sentimento de injustiça, Marcelo segue a vida, acreditando que o caso possa ser reaberto e vá a julgamento. Não tem como a gente olhar para um caso desse e falar: no Brasil tem uma justiça verdadeira. A gente se sente fragilizado cada vez mais. Você também entende que ele está sendo prejudicado? Eu também entendo. As imagens mostram aqui que roubo que ele estava praticando. Ele está indo para o trabalho. É que se inverteram as coisas. Quando inverteram as coisas, e eles não tinham advogado para acompanhar, porque se tinha advogado para acompanhar, agora, eu acho que a Ordem dos Advogados do Brasil, a Defensoria Pública poderia pegar esse caso e pedir a reabertura do caso, sem dúvida nenhuma. Por favor, defensores públicos que estão assistindo esse caso, nós estamos diante de algo muito injusto. Alguém poderia levantar essa bandeira. E tem mais, tá? São duas coisas diferentes. Nós não estamos falando apenas de uma punição para o policial que fez isso. Porque essa vai ser uma decisão do juiz. O juiz vai analisar esse caso, de repente vai entender que, olha, policial militar, ele não agiu porque ele quis. Bom, vai ser uma decisão da justiça. Outro detalhe, vem cá, por favor. Câmera 3. Por favor, o Estado aqui de São Paulo tem que entender que este homem, ele foi injustiçado e ele merece uma indenização. Ele merece de uma reparação. Ele está tendo custos até hoje com medicamentos. A vida dele foi completamente mudada para pior e ele merece, com certeza, de dinheiro para reparar tudo isso que foi provocado para ele. Não merece, não vai? Completamente. Então, por favor, ajam em favor dele. E ele foi preso no dia, ele foi baleado e preso como sendo um autor de um crime que não é. É um Por isso que inocente, eu né? acho que há que ter justiça. E agora, receber a comunicação pelo correio dizendo, ó, teu processo foi arquivado. Bom, nós não vamos esquecer disso, por favor, vamos dar uma forcinha para ele. Estou pedindo aqui agora para a Justiça Militar, inclusive, vamos dar uma forcinha para esse rapaz aí, porque nós não vamos esquecer, tá?